So good afternoon. Boa tarde. So let's do a brief revision, Então, vamos fazer um breve resumo, then we'll carry on. depois vamos continuar. So L writings 238. Estávamos em Primeiros Escritos 238.2. We read paragraph 1 to 3. Lemos o parágrafo 1 e o 3. We gave an explanation of what we think those paragraphs mean, Demos uma explicação do que nós achamos ser esses parágrafos and we put it on the board. e colocamos isso no quadro. So let's go to paragraph 1. Então, vamos para o parágrafo 1. So I want people to give summary. Então, of eu what quero we que did. alguém dê um resumo. When I say to give summary, don't reread the whole thing. Quando eu digo resumo, não é para repetir tudo. Just say it in your own words. É para vocês dizerem nas próprias palavras. So Sister Rose, Irmã Rose, 238 paragraph 1. 238, primeiro parágrafo. É de qual? 238? 238.2. Ponto 1, desculpa. Paragraph 1, 238. Bom, o resumo é que fala que próximo ao final da mensagem do segundo anjo, So it says that towards the end of the second angel's message. So she speaks about towards the end of the second angel, Então ela fala ao aproximar do final da segunda mensagem angélica. and we know this within the context of Millerite history. E sabemos que isso está no contexto da história milerita. So what is the history of the second angel? Então, qual é a história do segundo anjo? Where does it begin? Where does it end? Onde começa e onde termina? You can't get it there. You cannot get that information on the quote, Você não consegue ver isso na citação. but I'm testing. eu não consigo ver o começo. She's saying she can't see the beginning. No, I'm saying I'm testing your general knowledge of Millerite Ele history. está dizendo que não está na citação, só está testando o seu conhecimento da história milerita. So according to your understanding of Millerite history, Então, de acordo com o que nós entendemos da história milerita, where does the second angel begin? onde começa o segundo anjo? Ele começa em 1844. 1844? Which month? Which date? Que dia e que mês? It's on the board. Está no quadro. 19 de abril? 19 de abril. 19th of April. Then ends. E termina E termina em outubro de 1844. October of 1844. Yeah, it begins in April, ends in October. Começa em abril e termina em outubro. So we need to know that basic information. Então, precisamos saber essa informação básica. We shouldn't assume it. Nós não deveríamos presumir ou Understanding, adivinhar. having that basic information makes a difference. Entendendo e tendo essa informação básica faz toda a diferença. Because many people read this quotation Porque muita gente lê essa citação and they never know what it means e nunca sabem o que significa from the church. da igreja. If you ask them what the close of the second angel is, they don't know. Se nós perguntarmos o que é o fechamento do segundo anjo, ninguém sabe. But I'm saying when you know the time periods of the second angel, Mas eu digo que se soubermos o período de tempo do segundo anjo, as beginning in April and ending in October 22nd, começando em abril e terminando em 22 de outubro, when it speaks about near the close, quando fala de estar
próximo ao fechamento, you know that it's also speaking about a date. sabemos que também fala de uma data. Okay? Continue. Pode continuar o seu resumo. So near the close of the second angel, Então, próximo do final da mensagem do segundo anjo, what does she see? o que ela vê? Uma grande luz. A great light. So she sees great light. Então, ela vê uma grande luz. And then she compares this light to what? E ela compara essa luz com o quê? Com o sol. With the sun. To the sun. So after she has seen this great light which she compares to the sun, Depois ela vê essa grande luz que ela compara com o sol. so she sees. Então, ela vê. Now next, what does she do? Depois, o que ela faz? Which sense of her body does she use? Que senso do corpo ela usa? O ouvido. The listening. or She the hearing. hears. Yeah. Ela ouve. And who is crying now? E agora, quem está clamando? Os anjos. The angels. So there is voices of angels. Então, nós temos as vozes dos anjos. What are they saying? O que eles estão dizendo? What comes out of their mouth? O que sai da boca desses anjos? Eis o noivo sair ao seu encontro. Behold the Lord who comes. So which Bible verse is that? Que verso bíblico é esse? The book, the Mateus chapter, and the 25. verse. Mateus 25, 6. Matthew 25, verse 6. Good. Matthew 25, verse 6. So we have much information from the first paragraph. Então, nós já temos bastante informação do primeiro parágrafo. She talks about the second angel, Ela fala do segundo anjo, which goes from April to October. que vai de abril até outubro. She's not only talking about the second angel in a general way. Ela não só fala do segundo anjo de forma geral, She's talking about near the close of the second angel, mas ela fala próximo do final da mensagem do segundo anjo. which if you go to other quotations, the Psalm of 44. E se nós formos para outras citações, isso seria o verão de 1844. So whatever this date is, she sees light. Então, seja o que for que seja essa data, ela vê luz. This light is compared to the sun. E essa luz é comparada com o sol. Then she hears voices of angels. Depois ela ouve as vozes dos anjos. So we said from this quotation, you can see that light equal to voice. Então, dissemos que dessa citação, a luz é igual às vozes. So the light she sees Então, a luz que ela vê is the voices of these many angels. é a voz desses muitos anjos. So there is a number of angels. Então, nós temos vários anjos. She hears them speaking, Ela ouve esses anjos falando. and they are not each speaking its own thing, E não estão cada um falando a sua própria coisa, but they are all saying the same thing. mas todos estão dizendo a mesma coisa. So when many people, many angels, many anything Então, quando nós temos muitos anjos, muitas pessoas, ou esse muitos, say the same thing, dizendo a mesma coisa, what do we call that? o que nós chamamos a isso? If we all spoke in the same voice. The loud cry? Como? No. If we all spoke in the same voice, Se nós todos falarmos com a mesma voz, what do we call that? É uma união. she's saying it's a unity. Unity. So you can see unity illustrated there in the first paragraph. Então, nós vemos unidade ilustrada no primeiro parágrafo. Brother Rafael, the second paragraph. Irmão Rafael, pode dar o resumo do segundo parágrafo. So tell us what is the relationship between this paragraph and the one that we have read previously. Então, nos diga qual é o relacionamento entre esse parágrafo e o que nós acabamos de ler. 38.3. 38.1 relacionado com 38.2. So I want us to follow as we read along. Então, à medida que a gente lê as citações, vocês devem seguir. So that when I ask a question, you don't take time to find what I'm Para que, asking. quando eu faço uma pergunta, vocês não demorem a encontrar o que eu estou perguntando. So what is the relation between the first paragraph and this paragraph here? Então, qual é o relacionamento entre o primeiro parágrafo e esse segundo parágrafo? Seria o ex-noivo sai ao encontro? It would be behold the... When I'm asking what is the connection,
Quando eu pergunto qual é a conexão, I want a literary style that connects them. eu quero uma história literal que os conecta. Literary style. Não sei. Literally style. A style of literature. Um estilo de literatura, desculpa. Literato. Okay, is there a Seria connection? repetir e ampliar? He's saying repeat and Good. It's repeat and enlarge. enlarge. So this quotation is a repeat and enlargement of the first. Então, essa citação é um repetir e um ampliar da primeira. Okay? So she talks about angels who are speaking in the same voice, Então, ela fala de anjos que falam com a mesma voz, saying the same words. dizendo as mesmas palavras. When you come to this second paragraph, E quando nós vamos para esse segundo parágrafo, she will tell us what those words are, ela nos diz o que são essas palavras. or what that phrase, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him, is. Ou o que é essa frase, eis o noivo sair ao seu encontro. What does she say it is? O que ela diz que é essa frase? Seria a mensagem que fez despertar os irmãos desanimados. It's a message that woke up those that were... No, she said directly what it is. Não, ela diz diretamente o que é. The very first words. As primeiras palavras. Segundo anjo. The second angel. No? 238, paragraph 2. 238, parágrafo 2. The first four words. Esse primeiras foi o clamor da palavras. meia-noite que deu poder à mensagem do segundo anjo. It's the midnight cry, which gives power Yeah. to the second angel's So the term is the message. midnight cry. O termo é o clamor da meia-noite. What is the purpose of the midnight cry? Qual é o propósito do clamor da meia-noite? According to that paragraph. She De says acordo it's com o there. parágrafo. Ah, despertar aqueles que, quando a gente desce mais um pouco, vai ter The first sentence. Na primeira frase. a primeira. Yeah, it says what is the... Dá poder ao segundo anjo. To give power to the second angel. So the words, behold, the bridegroom cometh in paragraph 1 Então, no parágrafo 1, essas palavras, eis o noivo saiu ao seu encontro, are the midnight cry. no clamor da meia-noite. And the purpose of the midnight cry O propósito desse clamor da meia-noite is to give power to the second angel. é dar poder ao segundo anjo. Then the next paragraph. Próximo parágrafo. Oh, next sentence, sorry. Próxima frase, não parágrafo. Ainda no segundo parágrafo, a próxima frase. Para resumir com as suas próprias palavras. Anjos foram enviados para preparar. So angels were sent to prepare them. Aqueles que estavam desanimados. To prepare those who were... So let me ask a question. Então, deixa eu fazer uma pergunta. When it says to prepare them for the great work before them, Quando diz que foi para prepará-los para o trabalho que os esperava, what does that mean? o que isso significa? Seria a proclamação da mensagem do fechamento. Would it be proclaiming the message of close of probation? Proclaim the message of the close of probation. And then E mais o quê? É eles que precisavam levantar o clamor também. They also had to lift up the cry. okay. So so we saw angels, Então nós vimos anjos and these angels come to arouse the discouraged saints.
E esses anjos vêm para despertar aqueles que estão desanimados. And when these discouraged agents are roused, they join and also help to give the cry. Quando aqueles que estão desanimados despertam, eles se juntam para dar esse clamor. So that's why we have the people here. Então, por isso nós temos as pessoas aqui. So we have the voices of the angels, Temos as vozes dos anjos, but we have the discouraged agents who are being risen to join the voices of the angels. mas temos aqueles que estão desanimados, se levantando, se juntando aos anjos para proclamar essa mensagem. Then it speaks about this work of the midnight cry. Depois fala desse trabalho do clamor da meia-noite So it says this message was proclaimed under whose power? e diz que essa mensagem foi proclamada sobre o poder de quem? Espírito Santo. The Holy Spirit. The Holy Spirit. So the work of the midnight cry Então, o trabalho do clamor da meia-noite is not the work of man, não é o trabalho de homem, but it's the work that is under the direct direction of the Holy Spirit. mas é o trabalho que está sobre a direção do Espírito Santo. She repeats and enlarges on that. Ela repete e amplia isso, Now she doesn't say the power of the Holy Spirit, mas agora ela não diz o poder do Espírito Santo. but she says this work did not stand in the wisdom and learning of men, Mas ela diz, essa obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homens, but in what power? mas pelo que poder? In the From power of God. God. So you can see that the power of the Holy Spirit equal to the power of God. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo é igual ao poder de Deus. So those symbols are necessary to be noted, Então esses símbolos é necessário que a gente veja, because oftentimes we think these are the things that we know, porque muitas vezes nós achamos que são coisas que a gente já sabe, but noting those symbols is very important, mas notar esses símbolos é muito importante, because it helps you understand the midnight cry message in our history. porque nos ajuda a entender a mensagem do clamor da meia-noite na nossa história. So at the end, Então no final, when we are done with looking at these quotations, quando nós terminamos de olhar para essas citações, I'll make an argument why we had to go back and look at the midnight cry in Millerite history. eu vou fazer um argumento do porquê que nós devemos voltar atrás e olhar para essa mensagem do clamor da meia-noite na história millerita. So the next paragraph, Brother Leon, Então, irmão Leon, próximo parágrafo, paragraph 3. 238.3. So do you want me to compare? Just give a summary of what you think it's saying. So it goes into the experience of this midnight cry being proclaimed Então, fala da experiência dessa mensagem do clamor da meia-noite sendo proclamada, and how the saints went from town to town, from village to village. And como os santos vão de cidade para cidade, de vila para vila. So it also talks about many people in the churches. Também fala de muitas pessoas das igrejas. So what are these churches? E o que são essas igrejas? I believe these are the fallen churches who rejected the first angel's message. Eu diria que são as mensagens decaídas, as igrejas decaídas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. The fallen churches in Europe, As igrejas caídas na Europa, In Europe, in America. yeah, you must be na specific. América. Você tem que ser específico. So these are the Protestant churches of the United States of America. Então, esses são os protestantes que são nos Estados Unidos. So a large company who had the living testimony, I want to leave these fallen churches. Então, esses grupos que estão, essas multidões que estavam nesses grupos vão sair da igreja. So how can you summarize that sentence Então, como você iria resumir essa frase? into your own words? Nas suas próprias palavras. During the midnight cry, Durante o clamor da meia-noite, o what do you see happening? que você vê acontecer? I see a lot of people embracing this truth and running with it. Vejo muitas pessoas proclamando essa verdade And leaving their former churches who had rejected the message. e deixando as igrejas que rejeitaram essas mensagens. So who told them to leave? Então, quem disse a eles para saírem? The message. So there is a A calling out. mensagem. Então, existe um chamado a sair. So from that sense, we get the concept of a calling out. Então, dessa frase, nós temos o conceito em que eles são chamados a sair. And then you can see there is a very important point that this paragraph makes. Depois nós vemos que tem um ponto importante que é feito nesse parágrafo. If I was to use this line, Leon, Irmão Leandro, se eu fosse usar essa linha, when are we required to stand by ourselves and defend our faith? quando nós vamos ficar em pé sozinhos e defender nossa fé? Sorry, there's two lines on that. This one here.
Nessa linha aqui. Christ is The one light on top. on top. So you know, Ellen White makes comments like, "A time will come when we shall stand singly for the truth." Então, vocês sabem que a irmã White faz comentários em que ela diz que vai chegar o tempo em que nós temos que estar sozinhos proclamando a verdade, When we can no longer rely on one another's faith. onde não podemos mais depender da fé uns dos outros. So where can you place that? Então, onde nós colocamos isso? I'm not sure because I see that experience at the close of Revelation of Daniel 12:1. Eu não tenho certeza, porque eu vejo essa experiência sendo Daniel 12:1, o fechamento da porta where da is Daniel graça. 12:1 in our experience as the priests? Então, como sacerdotes, onde você colocaria Daniel 12:1? Unless we fractalize it and put it at 2019. Eu faria um fractal e colocaria isso em 2019. So you've given the correct answer that I needed. Então, você deu a resposta certa que eu queria. So most of the time, when we talk about the experience where we are required to stand alone, Então, várias vezes quando é dito que, ou é falado dessa experiência que nós devemos ficar em pé, sozinhos, without relying on one another's faith, sem depender da fé uns dos outros, where do we place that? onde colocamos isso? We place it at the close of probation. Colocamos isso no fechamento da porta da graça. Daniel 12:1. Daniel 12:1. But this quotation here Mas nessa citação that we are reading, que nós estamos lendo, if you are to place it in the line of the priests, se formos colocar isso na linha dos sacerdotes, is it in 2019 or before 2019? será que é 2019 ou antes? We are reading quotations about the midnight cry. Nós estamos lendo citações sobre o clamor da meia-noite. So if you were to place the midnight cry in our history, Se você colocar o clamor da meia-noite na nossa is it história, after or before 2019? será que é antes, durante ou depois de 2019? From 2014. Desde 2014. So it's before. Então é antes. So look at what this quotation says. Então olhe para o que diz nessa citação. A mighty work was accomplished by the midnight cry. You're reading point 3? The last two sentences. The second last sentence. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. No, a mighty work. The message was at searching and leading believers to seek a living experience for themselves. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. For they knew they could not lean upon one another. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns dos outros. So is that a future experience or a present day experience? Então, será que isso é uma experiência no presente ou no futuro? It's a present experience. It should Uma be a present experiência day no experience. presente. Oftentimes we take things to the future which should be present day experience. E várias vezes nós colocamos coisas no futuro que deveriam ser experiências do presente. So today in the history of the midnight cry Então, hoje, na história do clamor da is meia-noite, the history in which we should learn é a história em que devemos aprender, that we should seek a living experience for ourselves, que devemos procurar uma experiência vívida por nós mesmos and we can't depend on one another. e que não podemos depender uns dos outros. Let's go to the next paragraph. Vamos para o próximo parágrafo. 241.2. No. So I'm going to the next chapter, which will be the Advent Movement illustrated. Então, eu vou para o próximo capítulo, que seria do Movimento Ilustrado, So we read 241.2, que é 241.2. 241.1, 241.1 e ponto 2. point 1 and 2, and 243.1. But we'll begin with 242.1. Vamos começar em 241.1. Does Vi... it begin like, then I heard a voice? How does it begin? It says, and I saw those that looked to the light. Yes. I don't know. Okay. So, okay, 42. I see. 241.2. 241.2. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Uma luz brilhou sobre os desalentados e com ardentes desejos por seu aparecimento. Fixaram de novo os olhos em Jesus. Vi um número de anjos conversando com aquele que havia clamado: Caiu Babilônia. E esses uniram-se com ele na exclamação: Eis o noivo sair ao seu encontro. As vozes musicais desses anjos pareciam chegar a toda a parte. Uma luz excessivamente brilhante e gloriosa fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz que lhes havia sido concedida. Suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor: Eis o noivo. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam. It's only that paragraph.
Yeah. Only this one. Are you finishing that? Okay, finish it. Only 241.2. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam. Mas os anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. So, Sister Elisa, Então, irmã Elisa, the quotation that Sister Gabriela has led, na citação que a irmã Gabriela acabou de ler, we know that we are talking about the history of the second angel sabemos que estamos falando da história do segundo anjo, from April to October. de abril até outubro. So, in that history from April to October, Então, nessa história de abril até outubro, this quotation here, essa citação aqui, where are we? onde nós estamos? So, it's an entire history from April to October, Então, é uma história que é desde abril até outubro, but on what specific point does this quote place us? mas em que ponto específico essa citação nos coloca? Clamor de medianoche. Midnight Cry? The Psalm of 44. No verão de 44. Okay? How do you know that? Como você sabe isso? El evento que ocurre entre una fecha y la otra. Because it's the event that happens between these two waymarks. Does it say between? Será que aqui diz entre? So it's correct, it's in the Psalm of 44. Está correto, é no verão de 44. But if someone asked you, how do you know that? Mas se alguém te perguntar como você sabe How do isso, you answer that? como você vai responder? Brother Cesar? So I'll ask you a question. Eu So já. she says, I'll writing 241.2 Então, em Primeiros Escritos 241.2, is in the Psalm of 1844. ela diz que é no verão de 44. How do you defend that? Como você defenderia isso? Bueno, primero porque se encuentra en la historia del segundo ángel, que es de abril a octubre. First, because it's the second angel's history from April until October. Y Yeah, it's the message of the second angel, Sim, é a mensagem do segundo anjo. but that doesn't give you a specific point. Mas isso não te dá um ponto específico. That just gives you the history in which Isso it só occurs. dá a história onde isso acontece. y está el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el clamor de medianoche. And this where it says, "Behold, the bridegroom cometh." This is the midnight cry. Exacto. Así que nosotros podemos ubicar eso en el verano de 1844. So we could place this in the summer of 44. Porque nosotros vimos de que nosotros, para poder entender el cumplimiento de esa parábola en esa historia, Because we see that to understand the fulfillment of this parable in this history, teníamos que aproximarnos a esa parábola de tres formas. we needed to look into this parable in three ways. Primero, leer la parábola tal como está escrita. First, read it in a simple way. Luego, ver los escritos de los pioneros mileritas. Then look into the pioneers' writings. Y luego, ver los comentarios del espíritu de profecía. And then see the comments of SOP. Y cuando reunimos toda esa información, eso nos apunta al verano de 1844. And when we put all this information together, this points us to summer of 44. Okay, so good. Muito bom. So, but the simplest answer I wanted us to see Então, mas a resposta mais simples que eu queria que a gente visse is that this chapter is a repeat and enlarge of the chapter, the second angel. é que esse parágrafo é uma repetição e ampliação da mensagem do segundo anjo, And from the chapter, the second angel, we read Al Writings 238, paragraph 1, 2, 3. do capítulo anterior. So paragraph 1 is really more specific than this quotation here. Então, o primeiro parágrafo era mais específico que essa citação. It says near the close of the second angel. Diz próximo da segunda mensagem So if angélica. this is a repeat and enlarge, Então, se isso é uma repetição e ampliação, we know it must be the same place with Al Writings 238, paragraph 1 and 2 and 3. We know that if this here is dealing with the second angel, então sabemos que se isso está lidando com o segundo anjo, during the second angel in the history of the midnight cry, o segundo anjo na história do clamor da meia-noite, we know that it will be in the same place as Al Writings 238.1. sabemos que está colocado no mesmo lugar que
Primeiros Escritos 238.1. So I want us to understand how we can make these arguments from simple to complex. Então eu quero que a gente entenda como argumentar isso do mais simples ao mais complexo. I'm suggesting a simple argument is to understand these are repeat and enlarge. Uma forma simples de argumentar seria dizer que isso é uma repetição e ampliação. Then you can go to arguments like the one Caesar's given. Depois poderíamos dar um argumento igual o irmão César deu. You go to this, behold, the bridegroom cometh. Ou iríamos para eis o noivo, sair-lhe ao encontro. And then you can prove from the writings of the Millerites when those words were spoken. Ou poderíamos provar dos escritos dos mileritas quando essas palavras foram mencionadas. But I'm saying that's a complex answer. Mas eu diria que isso é uma resposta complexa. We need to go from simple to complex. Nós precisamos ir do mais simples para o mais complexo. So, Sister Elisa, Então, irmã Elisa, we are in the Psalm of 44. estamos no verão de 1844. So from the first sentence of 241.2, Na primeira frase de 241.2, how many entities do you see? quantas entidades você vê? In the first sentence. Na primeira frase, Entidades serían personas. do you mean people? So entities will, according to what that paragraph contains, I don't think that paragraph contains people. Entidades, naquilo que é contido nesse parágrafo, eu não creio que aqui fala de pessoas. The two entities will be the two things identified in that paragraph. Seriam duas coisas que são identificadas nesse parágrafo. Ángel. An angel. There is an angel. Então temos um anjo. Y lo que él está diciendo. And what the angel is speaking. So there is an angel and there are angels. Então temos um anjo e anjos. Can you see that? Você consegue ver isso? So there is an angel Temos um anjo and there are angels. e depois temos anjos. And what are the angel and the angels doing? E o que que esse anjo e os outros anjos estão fazendo? Mensaje. Trayendo mensaje. They are giving a message? No? Está dando a They're giving mensagem? the message. No, what is the interaction between the angels and the angel? Qual é a interação entre esse anjo e esses anjos? It is there in the words. Está aqui na citação. No entiendo. She's not understanding. So there is an angel Então nós temos um anjo and there are angels. e temos vários anjos. What are these angels doing with this angel? O que que esses outros anjos estão fazendo com esse anjo? Están uniendo la voz. They uniting their voices. So begin reading the paragraph, Então comece a ler esse parágrafo, the sentence. essa primeira frase. Entonces oí la voz de otro ángel diciendo. So let me ask you this way. Então deixa eu te perguntar dessa forma. What are these angels doing with the angel? O que que esses anjos estão fazendo com o anjo? Y dice que oí, entonces oí. Que Una voz. ouvem. They listening to him. To You're them. listening to them or to him? Eles estão ouvindo os anjos ou o anjo? The angel. They're listening to the angel. Eles estão ouvindo o anjo? Okay? Sister Rose, Irmã Rose. what are the angels doing with the angel? O que que os anjos estão fazendo com o anjo? So when asked questions, Então, quando eu faço perguntas, the answers are always in what we are reading. as respostas estão sempre naquilo que a gente está lendo. Então, Does it have the word conversing? Or it's not eles translated that way? estão The angels were conversing with the angel who had dizendo cried. algo. Converses. It's in the second sentence. That's in the second sentence. Ours is the second, is yours the first. Oh, sure. I saw a number of angels conversing with the one who had cried. It's not in the first sentence. No, ours is in the second. Oh, I see. That's the problem. Okay, sorry.
Então nós detetamos aqui o problema. I'm realizing there is a problem between the Portuguese and the English. Existe um problema entre o inglês e o português. So in the Portuguese is the second sentence. No português, a resposta está na segunda frase e no inglês estava na primeira. So in the second sentence, Então, se vocês forem para a segunda frase, it says, what are the angels doing with the angel? o que diz que esses anjos estão fazendo com o anjo? Eu já falei, eles estão dizendo, estão conversando. They conversing. Sorry for that, Elisa. Desculpe por isso, So I irmã was using the Elisa. English. Então, eu estava usando o inglês. So they are conversing, Então, eles estão conversando. like we can sit and talk. Como nós podemos estar aqui conversando. And this angel they are talking with E esse anjo com que eles estão falando ou is the conversando one who had done what? é aquele que fez o quê? Who had cried. É que foi aquele que deu o clamor. Is that past, present, or future? Será que isso é passado, presente ou futuro? Cesar. Irmão César. This angel they are talking to had cried. Esse anjo com quem eles estavam falando, ele deu um clamor. Past, present, or future? Passado, presente ou futuro? No estoy ubicado en la sentencia. ¿Me pueden decir en qué párrafo están? Estamos em 241.2, na segunda frase. Primeiros escritos. Uhum. Después de aquí que dice una luz resplandeció sobre los abatidos. Vi um número de anjos conversando. So let's go back to the quotation we were reading. Então vamos voltar para a citação que nós estávamos lendo. So when I was talking to Brother Caesar during the break, Então quando eu estava falando com o irmão César durante o intervalo, I realized something. eu me dei conta de uma coisa. The quotation that I have here, A citação que eu tenho aqui, I cut off the first sentence. eu cortei a primeira frase. So it should be the second sentence. Então deveria ser a segunda frase. So I think Gabriela was correct. Então, eu creio que a irmã Gabriela estava certa. So I thought this was the first sentence. Então eu achava que isso era a primeira frase. So it begins from the second sentence. Então começa na segunda frase. So Sister Rose had identified that we have many angels Então a irmã Rose identificou que nós temos muitos anjos talking to this one angel. falando com esse um anjo. And it says this one angel had cried. E diz que esse um anjo deu o clamor. And then they say what words he had cried is Babylon is fallen. E depois diz qual foi o clamor, que era caiu, caiu a grande Babilônia. So this phrase, who had cried, Então essa frase que ele clamou, I wanted to understand, is that past, present, or future? e eu queria entender se isso é passado, presente ou futuro. So from where these angels are conversing with this angel today, Então, será que esses anjos estão falando com esse anjo hoje? but she says this angel had cried. Mas ela diz que esse anjo clamou. Previous to conversing with this, he had cried. Uhum. So is that past, present, or future? Será que diz conversando? Brother. Sí, bueno, aquí dice que el ángel clamó. Eso, Havia clamado. ese ángel clamó, esa expresión se utiliza para el pasado. Em português it says it had cried, so we're referring to the past. It had cried. Uhum. Okay. Had cried. So it's the past. Então é o passado. So before this angel can converse with these angels, Então, antes desse anjo poder conversar com esses anjos, you can see that he had existed earlier. nós vemos que ele já existia antes. And when is the earlier that he had come in? E onde é esse antes? 21 de julio. 29th of July? No. So we are in the Psalm of 44. Nós estamos no verão de 44. So if he had cried, he had not cried in the summer, but before the summer. E se ele clamou, não... If he had cried, that is past, that must be before the summer. Então, se ele clamou, isso é o passado, então tem que ser antes do verão. So where is that? Então, onde é isso? 19 de abril. 19th of April. April. There you can see. We have the second angel. Dá para ver isso no quadro. But Temos we o come to a segundo point anjo. now where he's conversing with these many angels, Mas agora chegamos ao ponto em que ele está conversando com esses muitos anjos, which is the summer here. que é o verão aqui. So what I want us to see that from this paragraph, Então, o que eu quero que a gente veja é que desse parágrafo, in the summer, no verão, she says we have many angels, ela diz que nós temos muitos but anjos, those many angels are talking to who? mas esses muitos anjos estão falando com quem? To the second angel, Com o segundo this anjo, one angel. esse um anjo. So she still locates the second angel in the Psalm of 44. Então, ela ainda situa esse anjo no verão de Do 44. you see that, Leon? Are you seeing that? So she says,
Então ela diz So when we begin reading this paragraph, que quando nós começamos por ler esse parágrafo, if you go and read the whole thing, se nós lemos tudo, this particular paragraph is talking about the summer of 1844, esse parágrafo fala do verão de 1844, which is here. que é aqui. And in that summer, E nesse verão, she tells you she can see two groups of angels making stories. ela diz que consegue ver dois grupos de anjos conversando. So there are many angels, Então nós temos muitos anjos and you have one angel. e temos um anjo. They are conversing. E eles estão They're making conversando, stories. estão criando And she histórias. tells you the words of this one angel is Babylon is fallen. E ela diz que as palavras desse anjo seria caiu, caiu a grande But she Babilônia. says he had cried these words. Mas ela disse que ele havia clamado essas So the palavras. phrase he had is past. Então a frase aqui está no passado. So if they're in the summer, Então se eles estão no verão, past cannot be in the summer. o passado não pode ser no verão. It must that he had cried before the summer. Ele devia ter clamado antes do verão. Can you see that? So before is this way mark here. Então antes nós temos esse marco. So I'm saying in the summer, Então eu digo que no verão, she identifies this many angels ela identifica esses muitos anjos together with this second angel. junto com esse segundo You anjo. see that? So these many angels, Então esses muitos anjos, she tells what they cry is, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. ela diz que eles clamam, eis o noivo sair ao seu encontro. So this is another point I think Brother Cesar identified. Então eu creio que esse é um outro ponto que o irmão César identificou. This one here can connect them back to 238, paragraph 1, 2, 3. E essa parte aqui a gente pode conectar com o parágrafo de 238.1 e ponto 2. And so it says, so I want to identify a specific word. It says, and these, can you see that, Leon? He had cried, Babylon is fallen, and these, Então diz que ela havia clamado e depois diz, caiu Babilônia e esses. Então ele quer destacar essa palavra esses. do you see that plural pronoun? Vocês conseguem ver esse pronome no So plural? to whom is that plural pronoun referring? Então, para quem isso está se referindo? So if you have a pronoun, Então, se a gente tem um pronome, where do you go to find the noun, before or after? onde nós vamos para procurar um nome? Antes ou depois? Before? Antes. So what would be the noun for the pronoun these? Então, qual seria o nome pro pronome esses? The angels. Okay. So these will be the angels. Esses seriam os anjos. But what do? They Mas o- unite with him. Mas o que eles fazem? Eles se unem com ele. Him is the one angel. Ele é esse um So anjo. I want you to see the specific word, they unite. Então, eu quero que vocês vejam essa palavra So uniram-se. unite, what does unite mean? E o que significa unir? They come together and have one message. Eles se juntam e têm uma mensagem. So I will do a line here. Então, eu vou fazer uma linha aqui. So if you have April, Se nós temos abril, 19th of 44, and this is October, 19 de abril, e depois temos outubro, so we know that the second angel has been running through history. sabemos que o segundo anjo tem decorrido nessa história. Is that true? Será So que he isso é came in verdade? And then he's going through history. Então, ele chegou aqui e agora está correndo nessa história. So when you come to a given point here, Então, quando nós chegamos a um determinado ponto aqui, so there are angels who are going to unite their voices with him. existem anjos que vão unir as suas vozes com esse Do anjo. you see that? So here we have the many angels, Então, aqui nós temos muitos anjos, but these many angels mas esses muitos anjos are uniting estão se unindo with the second angel's message. com a mensagem do segundo anjo. Let me ask a question. Deixa eu fazer uma When the second pergunta. angel comes down here, Quando o segundo anjo desce aqui, and when he comes down, he cries, e quando desce e clama, does he go back? será que ele volta? Does he go back to heaven? Será que ele volta para o céu? He stays. Não. So if he stays, what does he continue doing? Então, se ele fica, o que ele continua fazendo? So he began crying here. Então, se ele começa clamando aqui, Is he crying here? será que ele está clamando aqui? Is he crying here? Será que está clamando aqui? So I'm saying he continues crying all the way to the end. Eu digo que ele continua clamando até o final. And he's crying the same words. E ele está clamando as mesmas What are the palavras. same words? Quais são essas mesmas palavras? Babylon is fallen. Babylon is fallen. Caiu, caiu a grande But you Babilônia. have other angels joining him. Mas nós temos os outros anjos se And juntando. these angels are also crying. E esses anjos também estão clamando. But what is their cry? Mas qual é o clamor? Behold, the
bridegroom coming. So I want to see that to unite is, he continues through history, they come and join him. Eis o noivo saiu-lhe ao encontro. Eu quero que vocês vejam que ia se unir é eles chegarem na história e se juntarem aos outros anjos. So once they join him, they carry through history together. Então, uma vez que eles se juntam, eles percorrem essa história juntos. Okay, someone? Question? Alguma pergunta? Then it talks about how the musical voices of these angels seemed to reach everywhere. Então fala que as vozes musicais desses anjos pareciam chegar a toda a parte. Tu tem que usar o microfone. Eles se unem. Eles se unem em muitas vozes para falar eis o noivo. So she's asking if they unite their voices to say, "Behold, the bridegroom is coming." So when they unite with the second angel, Quando eles se juntam com o segundo the anjo, second angel continues saying Babylon is fallen, Aham. but them they say, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Mas eles dizem, eis o noivo. Então um diz, caiu, caiu Babilônia, e os outros dizem, eis o noivo. E eles se juntam No com mesmo essas tempo. duas. Aham. Caiu, porque tem que ser What? duas vezes que eles falam isso? Por isso Das- que a Bíblia repete caiu, caiu? Ou não Não é- tem nada a ver? Não entendi a sua pergunta. Apocalipse ele fala caiu, caiu. Hum? E eu não sei se você comentou, eu li em algum lugar que é repetido duas vezes isso. So she's saying that she thinks you mentioned that it's repeated twice. Babylon has fallen, has fallen. As this, Essa as é a it's rep- razão porque a Bíblia fala caiu, caiu. as it, what is the Em reason vez de why falar the caiu, ele fala why does the caiu, Bible caiu. say this twice and not just once? Why it says twice, not once? Uhum. I don't have an answer. Eu não tenho uma resposta para isso. So Babylon is fallen is the words of the second angel. Então, caiu, caiu a grande Babilônia é as palavras do segundo anjo. So when we continue, Então, quando nós continuamos, it says, diz, so we are in the third sentence. nós estamos na... So in the first sentence, she says, these angels are crying. Let me see in mine, which is 1, 2, 3. Estamos na quarta frase. Yeah, the musical voices? No, an exceeding glorious light. Não, nós estamos na frase que diz uma luz excessivamente brilhante e gloriosa. Okay. So she speaks about an exceeding bright and glorious light shone around those who had cherished the light. Então ela fala de uma luz excessivamente brilhante e gloriosa que fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz. So she had spoken about these angels crying, Ela tinha falado desses anjos que estavam clamando, but here she speaks about a bright, glorious light. mas aqui ela está falando de uma luz gloriosa. So I want us to do this concept that light and voice is the same thing. Então eu quero que a gente veja esse conceito de que luz e voz é a mesma coisa. She uses them interchangeably. E ela usa isso, ela vai trocando isso. Now let's go to the next sentence, Então se formos para a próxima frase, which begins, their faces. onde diz, suas faces brilhavam. Suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor, eis o noivo. So my sister, Irmã Alexia, so in that sentence, nessa frase, she says their faces. ela diz, suas faces. Who are there? Quem é esses suas? Quem são esses? A face dos anjos The faces dos of the anjos angels? e das pessoas que ouviam. The angels or the people that were listening? The angels or the people that were listening? Os anjos ou as pessoas que estavam ouvindo? Ambos. Both. So let me ask you, if it's the angels, Então deixa eu perguntar, se são os anjos, so let's assume there is the angels. vamos presumir que aqui nós temos os anjos. So if we replace that pronoun there with the angels, you replace the pronoun there with the noun angels. E se nós trocarmos esse suas por anjos, So can you read now?
Você consegue ler essa frase, Read the sentence. tirando os suas e colocando anjos? And you leave out the word there, and in place put the words the angels. Então você tiraria esses suas e colocaria os anjos. Faria sentido a frase? So it says, so it will say the. So do you understand what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo? So I asked you, there is a pronoun. Eu disse que esse suas é um pronome. No, you need to listen. So I'm saying there is a pronoun. Eu disse que esse suas seria um pronome. If it's a pronoun, it's referring to a noun. E se é um pronome, está se referindo a um nome. So you're saying there can refer either to the angels or the people are listening. E você está dizendo que esse suas pode ser os anjos ou as pessoas que estão ouvindo. If it's the angels, Se é os the anjos, sentence will say, a frase diria: the angels' faces shone with excellent glory, os anjos faces brilhavam com excelente glória. and they united with the angels. As pessoas. So does it make sense? As faces. Does it make sense? Será que faz sentido? Duzentos e 241.2 nesse parágrafo. Okay, read. I will ask you the next question, Brother Alfredo. Irmão Alfredo. So follow on as we read, please. Então, por favor, sigam a leitura à medida que a gente vai lendo, So that when I ask a question, you'll be in a position to answer. para que quando eu faça a pergunta, vocês consigam responder. So, Brother Alfredo, Irmão Alfredo, it says, their faces. aqui diz suas You see faces. the sentence? Você vê essa frase? Aqueles que estavam ouvindo, as faces deles Those who were listening, it was their faces that were shining. Okay, those who are listening. Então, aqueles que estavam ouvindo. You can go to the sentence previous Nós podemos ir para a frase anterior. and it says, an exceeding bright and glorious light shone around those who had cherished the light. E diz que uma luz excessivamente brilhante e gloriosa fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz que lhes havia sido concedida. So those who had cherished the light will be there in the second sentence. Aqueles que tinham estimado a luz vão ser mencionados agora nessa próxima frase. So when their faces shone, Então, quando as suas faces brilham, Brother Alfredo, what did they do? irmão Alfredo, o que que eles fazem? They unite to the So angels. they unite with the angels. Então, eles se unem com os They anjos. also begin to speak. Mas eles também começam a clamar. Which words are they speaking? E o que eles clamam? Behold, the bridegroom is coming. Eis o noivo. So you can see that we have the angel, Então, vocês veem que nós temos o anjo we have the angels, e temos os muitos anjos. we have the people who bask in the light of these angels, Temos as pessoas que brilham com a luz desses anjos. and later join them E mais tarde se juntam a esses in muitos speaking the anjos, same words. clamando as mesmas palavras. So we have the people, Temos as pessoas, the angel, o anjo, who is the second angel, que é o segundo anjo, and the angels. e os anjos. And then it says, and the next sentence. Próxima frase. Diz assim: ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam. So, Brother Wilkfa, Então, irmão Wilkfer, so it says they harmoniously raised their cry among the different companies. diz que harmoniosamente eles deram o clamor entre esses diferentes grupos. So what does the word harmonious mean? Então, o que esse é? O que significa esse harmonioso? Seria uma mensagem. Acho que poderia talvez dizer uma mensagem única
It's a unique message. A unique. Harmonious means unique. Então, harmonioso seria único. Huh? You said the same? Você está tentando dizer que é a mesma mensagem. Yeah. Okay, the same message. Então, seria a mesma mensagem. So they are in harmony. Então, eles estão em harmonia. They are in unity. Estão em unidade. So união. harmonious is the same as unity, okay? Então, harmoniosa seria igual a união. Unity means you are saying the same thing. Então, isso significa que eles estão dizendo a mesma coisa. And they are harmoniously, unitedly giving their message to the companies. Então, eles estão dando a mensagem a esses grupos de forma harmoniosa. Do you remember what the companies were? Você lembra o que eram esses grupos? What are the companies in real life? O que eram esses grupos na vida real? Ele fala diferentes grupos, né? It says different groups. Okay, who are the groups Quem são esses grupos? in real life? Na vida real. Fariseus, letineus e levitas. Would it be the Pharisees, the Levites, the No. Nethinims? Não. We are in Millerite history. Estamos falando da história milerita. Se a gente olhar pelo contexto de Mateus 25, If we look at the context of Matthew 25, eu acho que a gente estaria falando das virgens sábias e as tolas. I think we would speak about the wise and foolish virgins. So the companies are the wise and the foolish? Então, esses grupos é sábias e as tolas? I'm asking because we had already studied the companies previously. Eu estou perguntando porque nós já estudamos sobre esses grupos. Brother Cesar? Irmão César, Mike? What does the companies represent? o que representam esses grupos? Los ministros de las iglesias y, o sea, los líderes de la iglesia y esas congregaciones. So it would be the churches, the leaders of the churches and the congregation. So the various denominations. Então, as várias denominações. So the companies are the various denominations. Então, esses grupos são as várias denominações. The Protestant churches of the United States. As igrejas protestantes dos Estados Unidos. So you can just go and do a study. You can see that if you compare this paragraph, you can see that the companies are the churches of the United States. Então, nós poderíamos fazer um estudo vendo que esses grupos são os grupos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Then it says how those who had rejected the message Depois fala daqueles que rejeitaram a mensagem, are pushing them. que os estão empurrando. So what does that pushing mean? Então, o que significa esse empurrar? That pushing would represent the opposition, okay? Esse empurrar seria a oposição. Opposition to the message. Se opor à mensagem. So let's go to the next sentence. Então, vamos para a próxima frase. Mas anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. Oh, sorry. I'll write things 242, paragraph 1. Nós vamos para o próximo parágrafo, que é 242.1. Read. Yeah. Primeiros Escritos 242.1. Ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos: retirai-vos do meio deles, não toqueis em coisas impuras. Em obediência a essa voz, grande número rompeu os laços que os prendiam, e deixando os grupos que estavam em trevas, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade, e jubilosamente com eles uniram suas vozes. Ouvi a voz de fervente e agônica oração, vinda de uns poucos que ainda permaneciam com os grupos que estavam em trevas. Os ministros e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os laços mais firmemente. Mas ainda ouvi esta voz de fervente oração. Vi então os que haviam estado orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava livre, regozijando em Deus. A resposta deles ao olharem ferventemente para o céu e apontarem para cima foi:
Retirai-vos do meio deles, separai-vos. Vi indivíduos lutando por liberdade e, afinal, quebraram os laços que os ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais e recusaram atender às repetidas acessões. Deus está conosco, temos conosco a verdade. So the first sentence she says, Então, na primeira frase, ela diz after she had seen all the transactions, que depois dela ver todas essas transições, specifically in the previous paragraph, we see how these who cherish the light and proclaim it harmoniously nós vemos aqueles que estimam a luz e a proclamam de forma harmoniosa, are going to be pushed, scorned, and derided by those who rejected the light. sendo empurrados, escarnecidos e zombados por aqueles que rejeitam a luz. So in response to this, Então, em resposta a isso, an angel comes to tell them what they should be doing. um anjo vem e diz o que eles deveriam fazer. It says, Then I heard a voice saying to those who had been pushed and derided, E diz, ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos, Come out from among them, retirai-vos do meio deles, and touch not the unclean. não toqueis em coisas impuras. Sister Elisa? E mais lisa. So that phrase, come out from among them, Então, essa frase, retirai-vos do meio and deles, touch not the unclean, e não toqueis em coisas impuras. do you know where it's found? Você sabe onde achar isso? Are those her words, or is that a Bible verse? Será que isso são as palavras dela ou um verso bíblico? A biblical verse. So which verse? Qual verso? So let's try and find the verse. Vamos tentar achar o verso. Está en una carta paulina, una carta escrita por Pablo. Assim na The Pauline Paul's epistles. writings. Okay. So it's in the Pauline epistles. Então está nas epístolas de Paulo. So which book, which chapter, and which verse? Que livro, que verso? Segunda de Corintios 6:17. 2 Corinthians 6:17. Okay, 2 Corinthians 6:17. 2 de Coríntios 6:17. Sister Rose, can you read? E Marrose, você pode ler? 2 Corinthians 6:17. Segunda Coríntios 6:17. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. So it's 2 Corinthians 6:17. Então está em 2 de Coríntios 6:17. So here also, we have a voice, Então aqui também temos uma voz, and that voice is 2 Corinthians e essa voz é 2 de Coríntios, 6 verse 17. capítulo 6, verso 17. I'm going to argue that voice is also an angel. E eu vou argumentar que essa voz também seria de um anjo. Are you getting that? So how many angels do we have here? Então, quantos anjos nós temos aqui? So we have this angel, Temos esse anjo, we have the second, temos o segundo, we have Matthew 25 verse 6, temos Mateus 25, verso 6, and then we have the people join them to speak the same words as Matthew 25 verse 6. e depois temos as pessoas se juntando, falando as mesmas palavras que Mateus 25, verso 6. So we have three angels Então, nós aqui temos 3 anjos, plus the people, mais as pessoas, each one saying something. cada um dizendo uma coisa. This one here Esse aqui, is saying Babylon Diz. is fallen, is fallen. esse diz que caiu a grande Babilônia. And then this one here Depois, esse aqui is telling what the people should do now that Babylon is fallen. diz o que as pessoas deveriam fazer uma vez que caiu Babilônia. They should come out of Babylon Deveriam sair da Babilônia and not touch the unclean thing. e não tocar em coisas impuras. Then we have this angel saying, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Depois temos esse outro anjo que diz, eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Then we have the people speaking the same words as the angels. E depois temos as pessoas falando as mesmas palavras que os anjos. So I hope you can see all those four entities at the midnight cry. Então eu espero que a gente consiga ver todas essas entidades do clamor da meia-noite. And I'm saying each one of them is emphasizing a point. E eu digo que cada uma está enfatizando um ponto. So if you remember, we were reading 238 paragraph 3.
Então, se vocês lembrarem, nós estamos lendo It 238.3 spoke about a large company with the living testimony who left the fallen churches. e falava desses grandes grupos que tinham esse testemunho, mas que deixaram as igrejas. I'm saying there you are told that they live. Eu digo que quando é dito que eles saíram, You're not told how they live. não é dito como eles saíram. But this paragraph here tells you how they live. Mas nesse parágrafo a gente consegue ver como eles saíram. It's because someone calls them out. E é porque alguém os convida a sair. So there is a calling out of Babylon. Então existe um chamado a sair da Can Babilônia. we see that? Dá para ver isso? Wilkfa, can you see that? Irmão Wilfer, você consegue ver? Okay. Then the second sentence, Agora na segunda frase it says in obedience to the voice, diz que em obediência a esta voz, a large company broke the cords which bound them, grande número rompeu os laços que os prendiam, and leaving the companies that were in darkness. e deixando os grupos que estavam em trevas. So I want you to remember Então eu quero que vocês lembrem that the companies que esses grupos were in what? estavam em quê? So these companies were in darkness. Esses grupos estavam em trevas. They not begin to be in darkness today. Eles não começam a estar em trevas hoje. By today I mean in the summer. O hoje eu me refiro ao verão. They not begin to be in darkness at the spring. Eu não digo que eles estavam em trevas na primavera, But if you remember our studies, they were in darkness from the very beginning. mas se vocês lembram dos nossos estudos, eles estavam em trevas desde o início. When the first angel came to try to lighten them, Quando o primeiro anjo veio e tentou iluminá-los, and they rejected. e eles rejeitaram. So they have been always in darkness. Então eles sempre estiveram em trevas. So they leave them who are in darkness. Então eles deixam que eles fiquem em trevas. And they are going to break the cords. E eles vão quebrar esses laços. So you remember, you can go study and understand what the cords represent. Vocês podem depois estudar o que representam esses laços. And join those who had been previously gained their freedom. E eles se unem aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade. Joyfully united their voices with them. E jubilosamente com eles uniram as suas vozes. So I want you to see one thing. Então eu quero que vocês vejam uma coisa. She speaks about these companies. Ela fala desses grupos. So I will do here. So we have the companies, Então nós temos esses grupos. and and then you have. So I will say here you have people. E eu digo que aqui nós temos pessoas. Okay? I'll just say a movement. Eu diria um movimento. So these two groups are contrasted. Então esses dois grupos estão contrastados. What is the experience of the companies? Qual é a experiência desses grupos? She says. Ela diz Leon, aqui. what is the experience of the companies? Irmão Leon, qual é a experiência desses grupos? You are? He was gone, Sorry, that's the sorry. point. Sister Elisa. Irmã Elisa, She says, what is the experience of the companies? aqui ela diz qual é a experiência desses grupos. Second sentence. Está na segunda frase. We're in darkness. Is that in the second sentence? Sim. A resposta está na segunda frase. What is the experience? Qual What é- is the state of the companies? Qual é a experiência e o estado desses grupos? La segunda sentencia es en obediencia a esta voz. Gaby. Sim, essa frase. My sister? Que dá para entender que eles conquistaram a liberdade porque romperam os laços com as trevas. It says that they broke the cords because they broke the bonds with Estavam the jubilosos. darkness. I'm just asking the companies, Eu só estou perguntando os what is grupos, their experience? qual é a experiência desses Just the grupos? companies. Só desses grupos. Companies that were in darkness. Or what is their state? Qual era o estado dessas pessoas? Eles tinham deixado os grupos que estavam em trevas e uniram-se, conquistando sua liberdade. They had left
those who were in darkness and they No, conquered you're the saying they are liberty. left. They have left. I'm just asking about Jubilosos, companies. vozes. I'm not asking about they. I'm asking about companies. Ele só está perguntando acerca desses grupos. Just companies. Tell me something about companies. Me diga algo relacionado a esses grupos. A obediência de retirar deles. The obedience of coming out. The companies obey and come out. Esses grupos obedecem e saem? Em obediência a esta voz, grande número rompeu os laços que os prendiam e se sentiram livres. She's reading the thing. In obedience to this voice, a large number. No, I'm saying if you read these paragraphs, we have the specific term companies. E eu digo, se vocês lerem esse parágrafo, nós temos esse termo específico de grupos. So I want to know what the experience of the groups is. Eu quero saber qual é a experiência desses grupos. Not the experience of those who are coming out of the groups. Não a experiência daqueles que saíram desses grupos. I'm asking the experience of the groups that they're coming out of. Mas a experiência dos grupos de que eles se retiraram. Sister Elisa? Están en trevas. They were in They are darkness. in darkness. So these companies here Então, esses grupos aqui are in darkness. estão em trevas. Okay? So these companies who are in darkness, Então, esses grupos que estão em trevas, there were people in them havia pessoas nesses who are going grupos to accept this light and come out. que vão aceitar essa luz e vão sair. But before these people leave, Mas antes dessas pessoas saírem, there are people who had left previous. existem pessoas que já haviam saído. What was their experience? Qual é a experiência dessas pessoas? Those who had left previously. Aqueles que já tinham saído. The same sentence? Na mesma frase. Ellos se sentían jubilosos, habían conquistado su libertad. They were joyful because they had conquered No. their freedom. Those who had left previously. Não, aqueles que saíram anteriormente. So these who are joyful are the ones who are joining those who had left previously. Aqueles que estavam jubilosos são aqueles que vão se unir àqueles que haviam saído anteriormente. So I want to know the experience of those who had left previously E eu quero saber a experiência daqueles que saíram anteriormente. before they are joined by these who are leaving the companies. Antes deles se juntarem àqueles que estavam saindo desses grupos. So Sister Elisa, Então, irmã Elisa, so you have the companies você tem esses grupos and you have people in them e você tem pessoas nesses grupos who will leave que vão sair these companies when they hear this voice. quando ouvem aquela voz. But before these people leave these companies, Mas antes dessas pessoas saírem desses grupos, there are people who had already left previously. havia pessoas que já tinham saído desses grupos What was their experience anteriormente. according to that sentence? De acordo com essa frase, qual foi a experiência dessas pessoas? So let me ask you a question. Então, deixa eu fazer uma pergunta. These people are in the companies. Essas pessoas que estão nesses grupos, When they leave these companies, quando eles saem desses grupos, where do they go to? para onde eles vão? El grupo que anteriormente había salido. They unite themselves with the group that And that group that had left. left previously, E esse grupo que saiu anteriormente, how are they? como eles estão? Ellos unieron sus voces a ese grupo. Debieron estar hablando. They united their voices to this group, so they were speaking. No, you're not getting my point. Você So você não está they entendendo leave o meu these ponto. companies, Então, eles saem desse grupo, join these people who had left. se juntam a essas pessoas que haviam What is the saído. experience of these people who had already left? Qual é a experiência dessas pessoas que já haviam saído? That sentence says, Diz aqui nessa do frase. you have the word freedom in your Você paragraph? tem a palavra liberdade nesse parágrafo? Do you have it? Você tem? So it just says, those who had previously gained their freedom. Então diz, aqueles que haviam anteriormente conquistado sua Do liberdade. you see that? Você vê isso? So this company here Então esse grupo aqui had left this company, saiu desse grupo and when they left, they became what? e quando eles saíram se tornaram o quê? They became free. Livres. So these are in darkness. Então esses estão em These are trevas free. e esses estão If these are livres. free, Leon,
Irmão Leon, se esses So estão these who are in livres, darkness are what? e esses que estão em trevas são o quê? So which methodology? They're free. Which methodology? Que metodologia? Compare and contrast. So these are also free. Será que esses aqui também são The livres companies se a are gente also free. comparar e contrastar? What are they? O que If eles these who have estão? left the companies are free, Se esses que saíram estão livres, what is the experience of the company? qual é a experiência desses grupos? Bound. Estão Bondage. presos. In bondage. Okay, they're in bondage. Estão presos. Okay? So these ones are in bondage. Então, esses estão presos. So if you do that, Então, se nós fizermos isso, and you have that, so they are in prison. eles estavam na prisão. So these people are in prison, Então, essas pessoas estão na these prisão people are free. e essas pessoas estão How is livres. this important? How is all this important? Como é que tudo isso aqui é importante? Brother Wilkfa? Irmão Wilkfer, How is this entire thing important? por que tudo isso aqui é importante? So you agree that these people are in darkness? Então, se você concorda, essas pessoas estão em If trevas these ones are free, e essas estão livres these ones are in bondage. e essas estão presas. So how these people became free Como é que essas pessoas se libertam? will be the same way that a given company is going to group of people is going to be free from this company. É a mesma forma que esse grupo de pessoas vai ser libertada desse outro grupo. So these people are living today. Então, essas pessoas vivendo hoje, Who is giving them freedom? quem está dando liberdade a essas pessoas? A voz do anjo. The voice of the angel. This voice here. Essa voz aqui. So this voice delivers them from prison. Então, essa voz os livra da prisão. So if those who are living today are being delivered by a voice from prison, Então, se aqueles que estão vivendo hoje são libertos por essa voz, I'm arguing by comparing and contrasting, this group here were also delivered by a voice. eu digo que, comparando e contrastando, esse grupo aqui também foi liberto por uma voz. You understand? Do you see that? If there is a group living today, Então, se nós temos um grupo vivendo hoje, and by today I mean the summer midnight cry, e o hoje eu me refiro ao verão, nesse clamor da meia-noite, and they're being delivered by a voice, e eles estão sendo libertados por essa voz, therefore the group that lives before, então o grupo que vive antes, they must also be delivered by a voice. o grupo que se retira antes também deve ser libertado por uma voz. You agree with that? So how is this whole thing important? Então, por que tudo isso é importante? So you may not know what I exactly need. Então, talvez você não saiba o que estou procurando So I will give exatamente. you a key to close. If you go to Daniel 11:41, Se você for para Daniel 11:41, does it have any relationship to this? será que está relacionado com isso? Daniel 11 verse 41. Daniel 11, verso 41. Is it in any way related to what we have laid on the board? Será que de alguma forma está relacionado com aquilo que nós temos no quadro? Sim. What is the relationship? Basic, simple. Qual é o relacionamento? De forma simples. É, que Edom, Moab e Amon, eles estarão livres. That Edom, Moab and Ammon, they will be freed. They'll be freed. So if they are being freed, Então, se eles vão escapar ou vão ser libertados, what is their condition before they are freed? qual é a sua condição antes de estarem livres? Estão presos. They are bound. They're in prison. Estou na prisão. So to be in darkness means to be in prison. Então, estar em trevas significa estar nessa prisão. So it has two groups. Então, aqui nós vemos dois grupos. Compare and contrast. Comparando e contrastando. It says, Diz, many shall be overthrown, muitos cairão, but these shall escape. mas esses escaparão. So we have many, Então, nós temos o and muitos, then we have Edom, Moab, and The- the chief of the children of Ammon. e temos Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. So these ones here Então, esses aqui are going to escape. vão escapar. If they want to escape, Se eles vão escapar, they're originally where? eles estavam onde? They're locked up in prison. Estavam presos dentro de uma prisão. Okay? So how are they going to escape? Como é que eles vão escapar? So these ones here will be overthrown.
E esses aqui vão escapar. Okay? So these ones will be overthrown. Então, esses aqui vão escapar. These ones will escape. These Não. ones will be overthrown. These ones will escape. O que é o patrão? Esses vão ser derrubados e os outros vão So escapar. the men will be overthrown. Edom, Moab, and the children of Ammon will escape. Então, muitos vão ser derrubados e Edom, Moab e Amon vão escapar. Okay? So these ones here, Então, esses aqui, are they free or in prison? será que eles estão livres ou na prisão? This here, Esses aqui. in bondage. Aqueles que estão presos. Aren't they in bondage from Será- the picture? De acordo com o que ele desenhou, será que eles são presos? Estão presos. So if this is in bondage, Então, se esses estão presos, so use compare and contrasting. What will this group be? comparando e contrastando, como estaria esse grupo? Livres. Free. So this group must be free. Então, esse grupo deve estar livre. Do you see that? So we have this scenario here. So how do these people escape? Então, como é que essas pessoas escapam? So let me try and do a picture work. Então, eu vou tentar desenhar. So these people here are in bondage. Essas pessoas estão presas So they'll be delivered e vão ser libertas, and come out of bondage and be free. vão sair dessa prisão e vão ser livres. You agree with that? Você concorda? They're originally in bondage Primeiramente, eles estavam They'll presos, be freed depois vão ser and become libertados free. e vão se tornar So these livres. people here Então, essas pessoas aqui are originally free, estão originalmente livres, but they will lose their freedom, mas vão perder sua liberdade and someone will take them e alguém vai levá-la, and throw them into what? alguém vai levá-los e jogá-los onde? Into prison. Na prisão. Sorry. So they'll stop being free and go into prison. Então, eles deixam de ser livres e vão para a prisão. Do you see? That's the experience. Você vê que essa é a sua experiência? So how are these people delivered? Então, como é que essas pessoas agora vão ser libertadas? From Daniel 11 verse 40 to 45, how are they delivered? De Daniel 11, de 40 a 45. Como So é que eles vão ser I want the answer libertados? from Daniel. Eu quero a resposta de Daniel. If you're not going to, Irão escapar? They'll escape? no, I'm saying, like, which verse describes how they will escape? E eu pergunto que verso descreve a forma como eles vão escapar? They will escape, yes, Sim, eles vão escapar, but what helps them escape? mas o que vai ajudá-los a escapar? Porque muitas nações serão derrubadas. Many nations will be overthrown. No. So I just want to know who is going to help them escape. E eu quero saber quem vai ajudá-los a escapar. Which verse? Que verso? Brother Wilkfa? Irmão Wilkfer. O verso em Daniel 11, Sim. no em Daniel 11 eu não sei. From Daniel 11, he doesn't know. Verse 44? Verso 44. What is verse 44? O que é o verso 44? words. Duas palavras. Pelos rumores, By the... No. 2 words. Do... Summarize verse 44 in 2 words. Faça um resumo do verso 44 em duas palavras. So let me ask a question, Wilkfa. Então, irmão Wilkfer, deixa eu fazer uma pergunta. So there are tidings out of the east and out of the north. Nós temos rumores do norte e... sim. So that's a message being described. Então, temos uma mensagem sendo descrita. In our history, Na nossa we história, have 4 groups of people. nós temos 4 grupos de Priests, pessoas. Levites, Nethinims, and 144,000. Temos os sacerdotes, levitas, netineus e 144 mil. Who is doing the work described in verse 44, in those 4 groups? Quem está fazendo o trabalho descrito no verso 44 para esses grupos? Do you understand my question? Você entende a minha pergunta? So you have 4 groups. Nós temos 4 grupos. Priests, Levites, Nethinims, and 144,000. Sacerdotes, levitas, netineus e 144 mil. Who are giving the message described in verse 44? Quem está dando a mensagem descrita no verso 44? não sei. He doesn't know. Huh? The 144,000? Yeah, these are the ones, because this year is the Sunday law history. You know that?
É o 144.000 porque essa é a história da lei dominical. The Sunday law, verse 41. A lei dominical do verso 41. Okay? So during the Sunday law history, Então, durante essa história da lei dominical, it is the 144,000 who give the message. são os 144.000 que vão dar essa mensagem. So what do you call the message that the 144,000 give? Então, o que nós chamamos a mensagem que os 144.000 dão? 2 words. 2 palavras. Uh-huh. Pelo que dá a entender, ela fala que eles tinham luz e eles estavam em trevas. Então, eles viam a luz, só pode ser o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos. So by what's written, they could see the light, so it can only be the testimony of Jesus. Uh-huh. Brother Alfredo? Irmão Alfredo. What is the message given by the 144,000? Qual é a mensagem dada pelos 144.000? What do we call it? 2 words. Em 2 palavras, o que nós chamamos essa mensagem? Evangelitário. Everlasting Gospel. Leon? Irmão Leon. The glad tidings. So the loud cry of the third angel. É o alto clamor do terceiro anjo. So verse 44 is the loud cry. Então, o verso 44 é o alto clamor. Loud cry. É alto clamor. No, I said loud cry. Eu disse alto clamor. So verse 44 is the loud cry. Então, o verso 44 seria So o I alto will clamor. try and further explain this tomorrow. Então, amanhã eu vou tentar explicar isso. So let's finish there. Vamos orar. Our dear God in heaven, Nosso querido Pai Celestial, thank you so much muito obrigada for the chance you have given us to learn of you. pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender de Ti. Thank you so much for parables Obrigado pelas parábolas that can change water into wine. que podem mudar a água para o vinho. And as we behold the glorious beauties of your word, E ao vermos as belezas da Tua palavra, may we in turn be transformed into your lovely image que nós possamos ser transformados na Tua bela imagem, so that we can adequately represent you. para que nós possamos Te representar de forma adequada. In Jesus' name we have prayed, amen. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amen.